Olá, internauta! Mais um Tempo de Esporte nas Olimpíadas está começando e a gente continua acompanhando tudo que rola lá em Londres e trazendo para você a previsão para as principais competições. Laura, depois de uma terça-feira de tempo instável, como que fica a quarta-feira? Também com tempo instável, Rafaela. Tá difícil dessa condição mudar, pelo menos para dias ensolarados ou dias completamente chuvosos. Isso não tem acontecido. É bem uma bagunça mesmo no tempo. Tem calor, tem frio, tem céu carregado, tem céu mais aberto com algumas aberturas de sol. Isso aconteceu durante toda a terça-feira e deve acontecer também ao longo da quarta. Se a gente observar as imagens de satélite, a gente observa aqui, olha, bastante nebulosidade, mas bem espalhada sobre a região. Então, entre uma nuvem e outra, o sol consegue aparecer e aí, quando isso acontece, a temperatura consegue subir um pouquinho. Mas aí logo o tempo fecha, entra um ar mais gelado, aí esfria um pouco mais, tem previsão de chuva. Então, assim, ainda tempo instável nesta quarta-feira, mas com essa possibilidade de algumas aberturas de sol. Amanhã a gente tem a disputa de duas competições que são bem influenciadas pelo vento, que é a vela, que vai ter disputa de brasileiros, e o remo, que vai ter disputa por medalhas já. Então, como é que vai ficar o vento nessa quarta-feira em Londres? Olha, no período da tarde tem até previsão de algumas rajadas. Pela manhã, um céu mais nublado, com possibilidade de chuva. Temperatura mínima, que normalmente ocorre por volta das 5, 6 da manhã, de 13 graus. E aí vai esquentando ao longo do dia, mas não sobe muito não. À tarde a máxima é de 21. Tá longe de fazer um frio intenso, mesmo porque estamos no verão em Londres, mas a tendência é que a temperatura vá subindo aos poucos, com essas aberturas de sol. Teremos algumas modalidades que nem chega a ser na região de Londres, mas falando de uma forma geral, de toda essa região, a temperatura varia sim, sempre mais frio durante a manhã, à tarde, com essas aberturas e com essa possibilidade de rajadas de vento. Tanto na modalidade do remo quanto também da canoagem, existe essa rajada aí prevista para o meio da tarde de mais de 40 km por hora. É uma rajada considerável e a direção é que importa muito, porque dependendo da direção ou favorece ou atrapalha um pouco. Então ela varia pela manhã de sudeste para sul e logo à tarde o vento acaba soprando de sudoeste. E nessa quarta-feira também tem uma disputa importante para o Brasil. O time masculino de futebol vai em busca da inédita medalha de ouro. Esse jogo ele não é exatamente na cidade de Londres, mas como é que vai ficar a previsão do tempo para o jogo do Brasil contra a Nova Zelândia? Pois é, essas instabilidades elas se espalham não só sobre a região de Londres, Inglaterra, Grã-Bretanha, na verdade todas essas nuvens mantêm o tempo instável. Então existe a previsão de chuva. E aí, como o horário local é à tarde, a tendência é que nessa região do jogo do Brasil com a Nova Zelândia tenha um tempo bem instável nesse horário do jogo. Então não dá para descartar a possibilidade de chuva. É difícil dizer nesse momento se a chuva vai cair naquele horário X sobre o estádio tal, mas a condição existe. Tem muita umidade, tem áreas de instabilidade, então a chance é muito grande para termos aí esse jogo de futebol masculino sob chuva. E também continuam as competições de vôlei de praia. Ontem você trouxe chuva para as meninas do Brasil. Não, eu não Na quarta-feira tem vôlei de praia masculino e feminino. E aí, vai ter chuva? Como que vai ficar? Se eu puder levar a chuva ou tirar a chuva, eu vou tirar a chuva da região, mas não dá para descartar também. A possibilidade de chuva mais de manhã, só que vôlei de praia é o dia todo. Então, em algum jogo ou outro, a gente pode ter um tempo mais instável, frio, porque a temperatura não sobe muito, mas a maior parte aí das partidas com o tempo mais aberto, principalmente à tarde. A gente já viu as meninas do Brasil jogando o vôlei de praia com o uniforme de frio, pois então, com a temperatura novo, baixa, né? com chuva, é verdade. Então tá, o Tempo de Esporte fica por aqui, a gente continua torcendo pelo Brasil e a gente espera você amanhã. Até lá. Até amanhã.